Boa noite, pessoal, todos que assistem aqui à Rede Evangélica Nacional de Ação Social Sergipe. Nós queremos dar as boas-vindas para essa live e queremos dizer que nós somos a RENA Sergipe, é um grupo de cristãos evangélicos que tem como objetivo fazer ação social, de uma forma de rede, né? Juntar, unir todas as pessoas que fazem ação social no campo evangélico, cristão evangélico, seja por meio da igreja, por meio de uma instituição, para que juntos nós possamos nos fortalecer como rede, né? Um ajudando o outro no que puder ser ajudado, né? Buscar parceiros e etc. Então, hoje nós estaremos com uma live especial para falar sobre a questão de como ser um homem de Deus, né? Em várias vertentes, como promotores da paz, né? Como promotores da palavra de Deus. E nós temos algumas presenças especiais hoje que nós vamos chamar aqui agora. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e depois a gente vai ter uns minutinhos de fala de cada um e vocês podem colocar suas perguntas no chat e que a gente vai ler depois e debater o que for perguntado, certo? Então, nós temos aqui, primeiro, que vai falar hoje conosco, Magaiver Correia. Magaiver, ele é economista, formado pela Universidade Federal de Sergipe, faz parte da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, casado com Miriam e pai da recém-nascida Mariana, fofinho Mariana. Teremos também pastor Rodrigo, vai falar com a gente sobre homens de Deus, ministros do consolo. Pastor Rodrigo é advogado, também pastor da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sergipe, de Aracaju, Sergipe. Teremos também conosco Leon Souza, lá da Salvador, Bahia, que é assessor da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, né, especificamente da ABS, lá em Salvador. É servidor público, licenciado em filosofia pela UFBA, vice-presidente da ABP Salvador, que é a Aliança Bíblica de Profissionais de Salvador, e faz parte da comunidade luterana de Salvador, e também é lotado na Casa de Acolhimento à Mulher Soteropolitana, Irmã Dulce. E teremos também nosso querido Judson Malta, professor, doutor em Geografia pela UFES, autor do blog Geografia e Fé, diretor do Colégio Tobias Barreto e membro da Igreja Batista em Aruana. E nós queremos também dizer a vocês que, se ficarem interessados em entrar em contato conosco, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail da Renas, renassergipe@yahoo.com, ou pelo Instagram, Renas Sergipe, certo? Então, nós estamos também no Facebook, Renas Sergipe. Então, tirem sua dúvida, acompanhem, envie esse material para pessoas da sua igreja que precisam debater sobre esse assunto, da questão de como ser um homem de Deus. Então, estejam conosco, bem-vindo a todos e a todas, boa noite. Agora a palavra é com Magaiver Correia, que irá falar sobre homens de Deus, promotores da paz. Com você, Magaiver. Boa noite, gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ana Rodrigo. Boa noite, Leon. Boa noite, Guto. Boa noite a todos que estão nos acompanhando de alguma maneira. Que a paz de Cristo esteja com todos. Me foi proposto, né, esse tema. Eu gostaria de começar pontuando, só contextualizando mais ou menos o contexto, contextualizando a nossa fala, digamos assim, que é a respeito, ela é motivada pelo fato da gente ter, pelo menos no Brasil ainda, muitos casos de violência doméstica, né? É infelizmente uma realidade muito comum no Brasil. Então, eu penso o seguinte: nós, como uma rede evangélica, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Como nós respondemos a os problemas da sociedade, que muitas vezes, inclusive, podem estar dentro das nossas próprias igrejas, né? E, de repente, muitas vezes é velado, mas pode estar presente também nos arraiais, né, do povo de Deus. E agora, como a gente dá resposta a essas situações? Eu entendo que o nosso ponto de partida, e é o nosso diferencial, né, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, é exatamente partir da Escritura, né, partir da própria Bíblia Sagrada,
ter a Escritura, ter a Palavra de Deus como nosso ponto de partida para oferecer respostas aos dilemas que o mundo nos apresenta, né, que são muito concretos na nossa vida. Eu acredito realmente que a Escritura ela é fonte inesgotável e suficiente para nos dar as respostas necessárias, né? E aí, o tema proposto, Homens Promotores da Paz, da minha parte, eu fiz só uma pequena modificação, até por questão de tempo, né? Nós não temos muito tempo para a gente ser o mais sucinto possível. Minha ideia é da gente refletir rapidamente sobre homens promotores da paz no lar, né? No lar. Porque, inclusive, é onde acontecem os casos de violência doméstica, né? De violência contra a mulher, na maior parte das vezes, são em casa, né? São perpetradas por cônjuges, na maioria das vezes, né? Então, como um homem pode ser promotor da paz no seu lar, né? E aí, meus irmãos, eu gostaria da gente começar colocando alguns pressupostos sobre o primeiro, que é o de colocar a escritura como nosso ponto de partida, como nosso diferencial. Porque, não sendo, nosso discurso, nossa fala, pode ser a fala de qualquer outra pessoa, né? Mas nós, enquanto rede evangélica de ação social, enquanto povo que se diz povo de Deus, como é que a gente responde aos dilemas do mundo de uma maneira diferenciada, digamos assim, né? De uma maneira diferente das quais o próprio mundo coloca como solução. E aí eu proponho o seguinte, eu acho que uma boa teologia bíblica, por exemplo, é um excelente ponto de partida para a gente pensar essas questões, né? Começando com uma boa teologia bíblica, uma boa ideia mesmo do que basicamente Deus faz e tem feito na história e de como que isso pode ser fundamental para a nossa compreensão, por exemplo, de como funciona um casamento, por exemplo, e a partir daí que papel, né? Que papel o homem exerce dentro desse casamento? E a lição da qual a gente tira disso, a gente pode perceber que há premissas fundamentais que devem ser observadas para que o homem ele se torne um tipo de marido, né? Antes, claro, ele tem que ser um tipo de homem, mas ele ser um tipo de marido. Estou falando, gente, enfatizando muito essa questão do lar, do casamento, porque é o âmbito principal dos casos de violência doméstica, né? Então, daí então, nós temos uma teologia bíblica, dela nós podemos retirar o pressuposto, digamos assim, fundamental, que nos indica que tipo de marido, que tipo de homem, né, Deus requer nos lares, né? E nós, como povo evangélico, né, respondemos assim, né, dentro das nossas categorias, né, dentro das categorias que a Escritura se propõe a colocar. E aí eu vou, meus irmãos, para dois textos, tá? Só são dois versículos para a gente não se alongar muito. O primeiro é Mateus 5:9, que guarda uma bem-aventurança para os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Ser pacificador é uma função daquele que é chamado ser filho de Deus, né? É algo exercido por aquele que é chamado filho de Deus. E pacificador não é meramente alguém pacífico que não agride, mas alguém que promove paz onde há guerra, promove paz onde há conflitos. E é interessante que ele é chamado filho de Deus, que é um título do próprio Senhor Jesus, porque ele é o pacificador dos pacificadores, né? Porque ele é o pacificador que coloca, que estabelece paz entre nós e o próprio Deus, né? Ele estabelece paz. E todos aqueles que querem, que desejam ser chamados filhos de Deus, deveriam desejar muito, né? Viver uma vida na qual eles possam ser reconhecidos como pacificadores, como gente que promove paz, não apenas não agride. Isso é interessante a gente observar, né? Para a gente ser um promotor de paz, não deve ser alguém apenas passivo, que não agride, mas deve ser alguém ativo, que promove paz, que onde há guerra procura estabelecer paz.
né? Sobretudo nos lares, que talvez seja o lugar mais atingido. E aí nós vamos para Efésios 5:25, que para mim é meu texto principal hoje, porque é dele na qual tiro o nosso exemplo maior, né, de como nós deveríamos proceder nas nossas casas, de tal modo que, se procedermos assim, se nós atendermos a esses pré-requisitos aqui, né, dificilmente nossos lares terão homens violentos. De maneira alguma teremos homens com coragem de levantar um dedo contra a sua esposa. Se eles tiverem a dimensão da gravidade, né, da importância que tem a vida comum do lar, da importância que tem, sobretudo, o matrimônio, né, o casamento diante de Deus, uma importância cósmica. Daí a minha ligação com a teologia, ter uma noção da história que Deus está construindo no universo, né, é fundamental para a gente entender isso. Efésios 5:25, só vou ler esse versículo por hora, diz: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É uma ordem, e a ordem é simplesmente essa, né? Isso antes ele dá a ordem para as esposas, mas o grande centro dessa porção da Escritura está exatamente naquilo que o apóstolo Paulo está prescrevendo aos maridos. Esse é o centro da discussão dele. E o que é que ele está pedindo aos maridos? Que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que isso tem a ver com teologia bíblica? A história, né, da redenção, a gente pode falar, ela é a história que nós poderíamos utilizar como metáfora um casamento. É um romance, na qual, frequentemente na Escritura, a gente vê essa figura. Deus como marido, o seu povo, o povo de Israel, como sua esposa, né? Cristo, o noivo, a igreja, a sua noiva, né? Se a gente parar para pensar, né? Em Gênesis, Deus cria um casal, né? Começa com aquela que é a primeira família humana, e o Apocalipse termina também com o casal se encontrando, mas agora, como dizem os romances, felizes para sempre, porque é Cristo e sua noiva, né, se encontrando e casando, né, nas bodas do Cordeiro, né? Então, o casamento ele tem uma função, digamos que figurativa, né, metafórica, dentro da história da redenção, muito especial. Não à toa, nesse mesmo texto, Paulo irrompe aqui num louvor, né, falando grande esse mistério, quando ele pensa sobre a união entre Cristo e a igreja. Ou seja, essa unidade entre Cristo e a igreja deve ser refletida em cada casamento. Claro, eu estou falando isso para aqueles que são cristãos, né, entendem isso. Mas eu creio que essa é a única maneira da gente dar uma resposta diferente para o mundo, inclusive para que o mundo olhe para nós, né, e diga, não, o que é que os lares cristãos, o que é que os lares evangélicos possuem de diferente, né? O que é que eles possuem de diferente? Eles possuem maridos que amam suas esposas como Cristo ama a igreja. Eles possuem maridos que sejam capazes de dar a sua vida por ela, né? Assim como Cristo deu a vida pela igreja. Por quê? Porque, irmãos, Cristo não é apenas o mestre perfeito, né? Não é apenas o sacerdote perfeito, o rei perfeito, o profeta perfeito, o modelo ideal de qualquer tipo de homem, né? C.S. Lewis dizia que quando o verbo se fez carne, aí o mundo viu um homem de verdade. E C.S. Lewis está certíssimo. Ali surgiu na história, pela primeira vez na história, um homem com H maiúsculo. E o único, provavelmente. Certo? Somente Cristo é homem, né, de verdade. Todos nós, meus irmãos, se nós não procurarmos viver imitando a Cristo, de maneira alguma seremos homens de verdade. Esse é um fato, né? E essa é, por exemplo, a proclamação da nossa palavra, de chamar homens a serem imitadores de Cristo, inclusive nos seus lares, como homens que amam suas mulheres, como Cristo amou a igreja, né? E aí, três coisinhas, só para terminar. Três coisas os homens devem fazer dentro de casa para que sejam pacificadores, né? Para que sejam homens que promovem paz no seu lar. O primeiro é, eles devem amar, então, como Cristo, como já foi falado.
Eles devem amar as suas esposas com amor sacrificial, com amor em renuncia, faz renúncias, e renúncias concretas mesmo na vida, né? Renunciar, de repente, comprar uma coisa que você gostaria para atender a necessidade da sua mulher, colocar as necessidades da sua mulher acima das suas, em todas as circunstâncias, e, se for necessário, dar a sua própria vida literalmente. Não existe essa não possibilidade. Existe essa possibilidade também, se fosse necessária. A segunda é cuidar, quando ele fala, por exemplo, que ninguém deixa de cuidar do seu corpo, de alimentá-lo, né? Ninguém deixa de cuidar do seu corpo, ninguém deixa de observar como é que ela está, né? Um homem que cuida da sua esposa, de maneira alguma levantará um dedo contra ela, né? Um homem cheio do Espírito de Cristo, de maneira alguma, né, pensará em agredir a sua esposa, né? Porque Cristo não faz isso com sua noiva. Cristo é o marido perfeito. Ele não é apenas o profeta perfeito, o homem perfeito, né, num sentido geral, mas ele é o marido perfeito, né? Se homens querem ser bons maridos, olhem para o melhor marido da história, que é o próprio Cristo. Não há nenhum tipo de marido melhor do que o próprio Cristo. Ninguém amou tanto a sua esposa como Cristo ama a dele, né? E ninguém faz tanto por sua esposa como Cristo faz. Então, qual é a nossa função, né, enquanto homens dentro de casa? Devemos amar as nossas esposas no modelo de Cristo. E dessa maneira, meus irmãos, não há lá que não haja paz, né? Quando homens estão aos pés da cruz, estão devotados em serem imitadores de Jesus em todas as coisas. E por último, como decorrência do cuidado, como Cristo, o marido deve ser aquele que protege a esposa, né? Protege inclusive de si mesmo, né? Protege inclusive de si mesmo. Cristo é também o bom pastor, né? Porque ele dá a vida por suas ovelhas, né? Cristo é aquele que protege, aquele que se interpõe entre o mal e aqueles que ele comprou com seu sangue, né? Cristo é aquele que se interpõe entre o perigo e aquele que ele ama. Da mesma maneira, os homens devem ser, né? Não há possibilidade da gente pensar como o contrário de um homem agressivo dentro de casa ser um homem passivo. O contrário, meus irmãos, de um homem agressivo dentro de casa é um homem protetor, é um homem que cuida, é um homem que ama ativamente, né? É um homem que coloca as prioridades da sua esposa em primeiro lugar, é um homem que faz renúncias, né? É um homem que que ama e que exerce a sua liderança no lar, por exemplo, no modelo de Cristo, né? No modelo dele. Não há outro, por mais que pareça repetitivo, irmãos. Já vou concluindo, só com uma anedota que talvez tenha sido verídica, que na época, no século XVIII, um pastor chegou para um irmão e falou muito preocupado: eu acho que o senhor é muito devotado à sua esposa, assim, é, pensa demais a respeito das coisas dela. E naquela época, no século XVIII, pense, não deviam dar muito valor às mulheres, né, e dar muita importância. E esse homem era um homem que amava muito a sua esposa, um amor tão notório que o pastor da igreja se incomodou e foi falar com ele. E esse irmão, ele chegou para o pastor e mostrou esse versículo. O pastor, está escrito aqui: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o pastor ficou espantado, pensou: nossa, é verdade, então você na verdade ainda ama muito pouco e precisa amar ainda muito mais. Então esquece o que eu falei, né? Mas ame a sua esposa mais ainda. Irmãos, para concluir é isso, né? Que o único modo de nós promovermos paz em casa é se nós nos colocarmos como homens que protegem, homens que cuidam e homens que amam as suas esposas. A gente pode desenvolver isso ainda muito mais. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigada, MacGyver. Vamos passar então a palavra para o pastor Rodrigo, que nos falará sobre homens de Deus, ministros do consolo.
Eu comecei sem som, desculpa, vou recomeçar de novo. Boa noite a todos e todas, boa noite aos companheiros aqui de reflexão, boa noite, Pri. A minha fala, enquanto aquele que vai trabalhar a masculinidade como elemento de consolo, vai mais ou menos na direção do que o MacGyver estabeleceu. Não tem como a gente fugir da pessoa de Cristo para pensar o consolo que é possível ser proporcionado à mulher a partir da figura masculina. Qual é a capacidade que Jesus tem enquanto instrumento de consolo do homem para a mulher? É dizer que Jesus restaurou a dignidade plena das mulheres a partir do seu ministério e a partir do seu ensino. Historicamente, a mulher ela tem um papel e tem um valor muito inferior ao dos homens. Existe uma discriminação, existe um patriarcalismo, existe um machismo que está presente em quase todas as culturas. E o nosso Senhor, ele eliminou essas diferenças hierárquicas de domínio, de poder, que sempre existiram entre homens e mulheres. Então, nada mais consolador para as mulheres do que ouvir daqueles que são seus algozes históricos que o nosso Senhor as redimiu em todos os sentidos. Nosso Senhor as redimiu do ponto de vista do pecado, assim como redimiu aos homens do seu pecado, da sua dívida para com Deus, mas o nosso Senhor também as redimiu socialmente, relacionalmente. Ele eliminou essa posição hierárquica que existia de inferioridade da mulher em relação ao homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele traz uma fala muito impactante. Em Gálatas 3, versos 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de maneira que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. A circuncisão era um elemento que reforçava o patriarcalismo, a posição masculina superior, porque o homem, por questões biológicas óbvias, era quem era circuncidado. E a mulher só era inserida na aliança com Deus se ela se casasse com o homem. Então, a dignidade da mulher era por meio do homem. Aí o apóstolo Paulo diz, o batismo, ele foi franqueado, ele foi disponibilizado a todos aqueles homens, mulheres, gregos, judeus, livres, escravos, todos aqueles que querem se comprometer com Jesus e querem tomar posse dessa vida abundante e renovada de Jesus. E quando a gente tem um acesso democrático a Cristo, que é o batismo, a circuncisão, ela tinha um fator delimitador. Ela canalizava para o homem a centralidade da espiritualidade, da dignidade espiritual. E a mulher pegava carona nessa dignidade que o homem lhe emprestava. No batismo, isso não existe mais. Homens e mulheres são dignos diante de Deus porque se revestem do próprio Cristo. Morrem com Cristo e ressurgem com Cristo como pessoas novas, como seres humanos que têm a mesma dignidade do nosso Senhor. Portanto, nada mais consolador para nós, homens, em relação às mulheres, do que levar a elas essa mensagem libertadora. E, de algum modo, desconstruir essa visão que existe de que o cristianismo é um elemento que reforça esse machismo, esse patriarcalismo, essa inferiorização da mulher. Quando a gente conversa com colegas que estão fora do campo cristão, fora do campo religioso, a visão que se tem é, por conta do cristianismo, por conta de umas interpretações muito enviesadas de falas do próprio apóstolo Paulo, nós temos uma contribuição histórica para a diminuição do papel e do valor da mulher na sociedade. Mas isso é uma interpretação muito distorcida, é um recorte muito equivocado do ensino de Paulo e do próprio ensino de Jesus acerca da dignidade da mulher. Então, consolar as mulheres
requer levar uma mensagem de boa nova, uma mensagem que, de fato, traga esperança para o coração das mulheres, de que nós temos um caminho de espiritualidade onde elas não são subjugadas, onde elas não são inferiorizadas, onde elas têm os mesmos direitos, o mesmo acesso, o mesmo Espírito que desceu sobre homens, desceu sobre mulheres, o mesmo batismo que é ministrado a homens é ministrado a mulheres, a mesma vida abundante de Jesus que nós, de maneira sacramental, tomamos posse no batismo e na Santa Ceia, está sobre homens e mulheres. Então, isso consola. E eu acho que é tempo da igreja cristã, de todas as formas possíveis, desconstruir essa visão equivocada de que nós referendamos, de que nós reforçamos visões patriarcais e machistas, onde a mulher está num patamar inferior aos homens. O nosso Senhor eliminou essas hierarquias a partir do gênero. O nosso Senhor disse que isso não faz mais sentido, porque o mesmo Espírito que é capaz de empoderar homens para a missão, para o testemunho, para o discipulado, para o seguimento a Jesus, é o mesmo Espírito que empodera as mulheres para serem fiéis seguidoras. E se a gente for muito justo e muito honesto, a Igreja de Cristo tem sido carregada nas costas pelas mulheres, historicamente. Os homens, eles ocupam espaço de poder. Eles ocupam os espaços de liderança e de poder. Eles mandam na igreja, nas instituições. Mandam na igreja, não, mandam nas instituições. Porque a igreja, ela é do Senhor. A igreja poderosa, viva, a noiva de Cristo verdadeira, ela é sempre do Senhor. Mas as instituições são governadas e dirigidas, na sua maioria, por homens. E as mulheres, com a sua força de trabalho histórica, é quem contribui, de fato, para que a igreja caminhe no dia a dia. Mas Cristo eliminou essas hierarquias. A partir de Jesus, homens e mulheres são irmãos, foram incluídos, adotados na família de Deus. Homens e mulheres são servos. Nós estamos todos no reino para servir. E quem quer ser o maior, seja o primeiro a servir. Quem quer, de algum modo, ter proeminência, quem quer, de algum modo, ter um papel relevante no reino, sirva. Coloque a toalha em volta da cintura, pega a bacia e vai lavar os pés. Essa é a mensagem mais consoladora que nós podemos levar para as mulheres das nossas igrejas. É isso que os homens, na sua masculinidade, precisam internalizar. Eu não tenho qualquer tipo de privilégio a partir do Evangelho de Cristo em relação à minha mulher, em relação à minha esposa, em relação à minha irmã, em relação à minha mãe. Eu estou em total igualdade na condição de servos que somos diante de Deus e na presença de Deus. Somos irmãos, somos membros da mesma família espiritual, somos amigos. O nosso Senhor chamou discípulos para fazerem parte de um reino de amigos. Somos amigos. Tem que ter uma amizade, tem que ter uma fraternidade, tem que ter uma igualdade dentro e fora das igrejas. Nós podemos contribuir muito com as mulheres levando esse consolo. Tanto dentro das instituições quanto nos espaços de trabalho, somos iguais. A mão de obra feminina, ela não é menos valorosa do que a mão de obra masculina. É interessante que os países onde a escravidão, ela há bem pouco tempo deixou de existir, do ponto de vista mais clássico da escravidão, de um regime escravagista, ainda hoje nós temos dificuldade de valorizar a mão de obra. A gente sempre acha caro quando alguém presta serviço para nós. Quando alguém vai cuidar da nossa casa, um pintor, um pedreiro, meu pai é pedreiro, eu sei bem do que eu estou falando, é sempre muito caro para quem está contratando mão de obra, porque a gente se acostumou com um mundo onde o certo é que as pessoas, o certo entre aspas, é que as pessoas nos sirvam gratuitamente. E as mulheres estão nesse pacote. Historicamente, elas tinham que trabalhar de graça para os homens. Elas lavam, elas passam, elas cozinham, elas têm jornada dupla muitas vezes. Quando o mundo era um mundo rural, um mundo agrícola, elas ajudavam na lavoura e ajudavam no serviço doméstico. Então, nós ainda fazemos parte de um mundo onde a mão de obra feminina ela tem que ser assim, barata, ela tem que ser gratuita. E nós temos que dizer que não, que no reino de Deus, homens e mulheres possuem igual valor, igual valor.
os dons espirituais, os talentos, as qualificações que nos são proporcionadas na experiência com Cristo, são as mesmas que estão sobre as mulheres. Isso consola. Nós não precisamos levar consolo para as mulheres na perspectiva de que elas são tão frágeis e inferiores, elas estão tão assim, feitas de louça, que elas precisam que os homens as protejam com a sua capacidade, com a sua força, com a sua compleição física superior. Isso não consola as mulheres. Até porque as mulheres hoje estão muito fortes para exercer qualquer atividade. Existe uma coisa boa da tecnologia, é que as mulheres, por meio de tecnologias que facilitaram o trabalho, elas exercem trabalhos que antes eram exclusivamente dos homens. Tem mulheres mecânicas, tem mulheres que exercem atividade na construção civil, no agronegócio, mulheres pilotando aquelas máquinas gigantes de colher, de plantar. Elas não são frágeis, elas não precisam ser consoladas porque são coisinhas frágeis e incapazes de se defenderem. O que elas mais precisam é que nós engrossemos o coro junto com elas, e isso consola o coração das mulheres. Nós, homens, junto com elas, gritemos que elas têm valor, que elas são iguais a nós em termos de valor, de qualificação, de potencial, isso dentro de casa, na família, na economia interna da família, isso na sociedade, isso na igreja, em todos os ambientes, elas são iguais. Essa teologia, esse discurso, quando vem dos homens, consola. Isso traz ânimo, isso acende uma chama dentro do coração das mulheres de quererem avançar, de quererem progredir, de quererem crescer, porque elas percebem que homens não estão obstaculando mais, os homens não estão sendo um empecilho, pelo contrário, estão ali do lado dizendo, nós acreditamos que vocês podem tanto quanto nós, ou mais do que nós. Nós temos que ter aquela generosidade e aquela humildade de Jesus quando disse para os seus discípulos, olha, vocês podem fazer coisas maiores do que eu. É isso que eu entendo que nós devemos levar enquanto mensagem de consolo para as mulheres. Vocês têm características tão peculiares que lhes qualificam a serem, inclusive, melhores do que nós em muitas das coisas que, historicamente, os homens dominam, os homens ocupam majoritariamente os espaços. Essa é a mensagem que consola. No mais, elas são muito fortes, elas são mais resistentes à dor do que os homens, elas são mais capazes de suportar as dificuldades da vida do que os homens, as mulheres são mais resilientes do que os homens, elas são muito fortes. E como, então, consolar seres tão fortes como as mulheres? Reforçando essa mensagem que Cristo nos trouxe de modo tão libertador e que Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz coro, de que não existe mais homem, não existe mulher, todos nós agora em Cristo somos revestidos de uma vida muito qualificada, que nos empodera para missões, para atividades, para exercer dons e talentos na sociedade de uma maneira muito, muito, muito qualificada. Que Deus nos abençoe e que os homens tenham essa coragem de se desconstruir, os homens cristãos tenham essa coragem de se desconstruir teologicamente para se reconstruir a partir do Evangelho de Cristo. É um evangelho muito libertador, muito emancipador para as mulheres, que historicamente foram subjugadas pelos homens. Obrigada, pastor Rodrigo. Agora vamos passar a palavra para Leon Souza. Leon, abra seu microfone. O seu microfone está fechado. Acho que agora você já abriu.
Tá fechado agora, Leon. Abriu. Agora tá ok. Pode deixar assim. Pode falar. Pode iniciar a sua fala. Eu acho que o microfone dele está com alguma dificuldade. Priscila, talvez seja interessante outro orador fazer a sua fala enquanto ele se ajusta. Então, vamos chamar Judson Malta e depois a gente passa para Leon. Leon, eu acredito que pode ser porque você está com fone de ouvido. Às vezes a presença do fone de ouvido pode dar alguma interferência aí. Gente, primeiro eu gostaria de saudar, né, a todos e a todas aqui, Priscila, nossa querida historiadora. Estamos com muita saudade, né, nessa época de Covid. A gente fica muito tempo aí sem ver os amigos. Dá uma saudade grande. Mac, papai aí de primeira viagem, Deus abençoe. Você, a Miriam, pastor Rodrigo, muito obrigado, pastor, pela presença, pelas palavras. Leon, salve aí da Bahia. Tudo de bom para você. Estamos juntos, né? E gostaria primeiro de agradecer o convite, né? A Rede Evangélica Nacional de Ação Social, sempre junto aí da gente, junto da Aliança Bíblica de Profissionais e da ABUB, fazendo propostas tão interessantes como essa, né? Uma proposta extremamente relevante, falar e pensar sobre a masculinidade, pensar sobre como nós criamos o nosso tema, o meu específico, né? O tema geral é masculinidade, mas o meu específico é homens, guardiões da palavra de Deus, certo? Então, nós vamos estar meditando um pouco desse tema e nós, diante das falas aí que já correram, né? Ficamos felizes aqui com visões bíblicas bastante amparadas aí na literatura da palavra de Deus e numa leitura teológica muito feliz. Com certeza, nós estamos aqui trabalhando nessa visão, nesse lugar de fala de que temos realmente uma leitura bíblica consistente, uma leitura bíblica verdadeira, e a partir dessa leitura bíblica nós podemos dialogar com o que vivemos, né? Naquela visão de ouça o Espírito, ouça o mundo, certo? Então, nós vemos aqui agora, nessa transição do século, uma variação, né, da modernidade para a pós-modernidade, onde nós trabalhamos e estamos observando cada vez mais os papéis se tornando fluidos, né, líquidos, as relações líquidas, as identidades líquidas, e nós observamos aí o papel do homem sendo, e de toda a autoridade, não é somente o homem, mas toda a autoridade sendo questionada nessa transição da modernidade para a pós-modernidade. O único referencial agora da formação da idade é tirado, e agora nós temos várias influências com o advento da globalização, o acesso aos meios da técnica, da ciência, da informação, fazem com que nós tenhamos novas vivências que estão interconectadas e cada vez mais globais, interagindo. E isso impacta também os papéis do homem e da mulher, né? Os papéis de maternagem e de paternagem, certo? Isso vai, com certeza, modificando o nosso dia a dia e também modificando a nossa teologia, a nossa postura enquanto homem, enquanto o chefe da família, enquanto o sacerdote do lar, enquanto a autoridade do lar, acaba sendo cada vez mais questionada, e o homem vai perdendo aí, enfraquecendo muitas vezes sua autoridade, e os filhos acabam buscando várias referências e muitas vezes não sabem, diante desse coro de informação e de voz, seja isso, faça isso, se assuma aquilo, tal, ele acaba ficando muitas vezes perdido. E é isso que a gente vai pensar um pouco sobre agora, né, observando a palavra de Deus. O que é ser um guardião, certo? O que é ser um guardião? O guardião, né, Giddens, ele vai falar na sua teoria sociológica que um guardião, ele é aquele que nessa transição da modernidade, ele está ali se colocando contra a modernidade e a favor da tradição.
Ele pega uma verdade formular, uma verdade que é difícil para muitos acessarem, e está ali sempre guardando aquela verdade para que ela se mantenha na sua tradição, no seu modo de vida, na sua comunidade, para que ela não venha a se perder. Então, é muito importante que a gente entenda o que é um guardião. O guardião, ele é algo que brota de dentro da pessoa, é uma vocação. Não é simplesmente um guarda, não é simplesmente um cargo, mas é um sopro que vem de dentro e a pessoa se engaja porque ela entende que aquele é o papel dela na sociedade. Manter aquele estilo de vida, manter aquela verdade formular se reproduzindo social e culturalmente, certo? Então, aí nós, fazendo uma leitura breve sobre os tempos e ouvindo o mundo, nós vamos agora passar a ouvir o Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver justamente essa tensão entre uma transição de geração, que é a geração do apóstolo Paulo, para o jovem Timóteo, aonde estava havendo esse conflito entre o mundo e suas paixões da mocidade, chamando Timóteo para outros caminhos, e Paulo, como um bom homem de Deus, um sacerdote do lar, se coloca no lugar de pai espiritual de Timóteo e diz: olha, eu fui um guardião, agora eu estou passando bastão para você, Timóteo, você precisa ser um guardião também. E no 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vemos ele dizendo: conjuro-te perante Deus, versículo 1, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, aqui é o que o apóstolo está dizendo para Timóteo. Ele está dizendo: olhe, peraí, o mais importante, Timóteo, é aquilo que eu estou passando para você. Diante de Deus, diante de Cristo, diante do tribunal e da consumação de todos os séculos, o que é mais importante para nós como homens e mulheres de Deus? O que é mais importante para nós como sacerdotes do lar? Prega a palavra. Ninguém pode pregar aquilo que não conhece, meus amados. A palavra de Deus diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra, Senhor. Então, é preciso conhecer a palavra para, então, amar a palavra. Amando a palavra, ela brota dentro de nós e nós tomamos automaticamente ali uma postura de guardião. Nós vivemos a palavra e ensinamos a palavra aos outros. Então, é muito importante que nós venhamos guardar esse bom depósito, guardar dentro do seio familiar, como homens e mulheres de Deus, a palavra no centro das nossas famílias, porque esse é o lugar onde ela deve estar. E vocês veem, olha, haverão mestres, haverão outros guardiões, eles vão estar ali o tempo todo disseminando e falando as suas verdades, mas nós temos outro padrão. Nós sabemos as Sagradas Escrituras desde a infância. Nós temos o exemplo de mulheres de Deus, como Lloyd, como Eunice, assim como Timóteo. Nós temos muitas, como o pastor Rodrigo muito bem falou, nós temos aí as nossas mães espirituais. As mulheres são maioria na igreja. As mulheres são, sem as irmãs da oração, sem as irmãs do serviço social, o que seria da igreja? Não é, meus amados? Então, nós precisamos reconhecer esse valor e dar um lugar de honra, um lugar de destaque ao papel da mulher, e, com certeza, aprender com esse papel para que nós venhamos crescer e nos desenvolver enquanto homens e mulheres de Deus, né? E aí ele vai dizendo: prega a palavra, que a palavra seja o centro, que o foco da proclamação da palavra dentro e fora do lar seja sempre o centro das nossas vidas, meus amados. E aí ele vai seguir dizendo: tu, porém, ele traz o padrão do mundo, ele ouve o mundo e ele diz: olha, vai acontecer isso.
As pessoas vão sentir coceira nos ouvidos. Elas vão criar mestres e guardiões para si. Mas você, tu, porém, você tem outro padrão. O seu padrão é FIFA, enquanto os outros têm outros padrões, você segue olhando para o alto. Aí ele vai dizer, versículo 5, tu, porém, eis aí o padrão que diferencia. Ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio em todas as coisas significa olhar com igualdade, olhar com ânimo, olhar com amor, não ter excessos para ver as coisas, ter equilíbrio. Uma das grandes palavras do Evangelho é equilíbrio. O Espírito do Senhor não é espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Em outras versões, equilíbrio. E aí ele vai dizendo, ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Como o pastor Rodrigo muito bem falou, o consolo, muitas vezes, do homem é suportar, junto com a mulher, as aflições pelo lar. Suportar junto com aquela que dobra os joelhos do lado da cama, clamando pela salvação dos seus filhos, e o homem sentar do lado, e ajoelhar do lado e clamar junto. Viver empatia, sentir as dores um do outro, enquanto casal. Isso é o que faz a diferença, né? A gente vê agora, meus amados, nesse período de pandemia de coronavírus, um aumento cada vez maior de casos de violência doméstica. Isso é um absurdo. Nós, como cristãos, temos que nos levantar e falar contra isso, porque nós estamos aqui, somos redimidos em Cristo. Não podemos permitir esse tipo de conduta nos nossos lares. E nem muito menos fazer, né? Pelo amor de Deus. E aí ele vai dizer, faça o trabalho de um evangelista. Olha aí, guarde a palavra, evangelista de si. Primeiro a gente se evangeliza. Evangelista do lar. Primeiro a gente cuida da nossa família. Em 1 Timóteo, o apóstolo sempre diz, para ver quem é bom líder, ele diz, espera aí, ele cuida primeiro do seu lar. Ele primeiro respeita a sua mulher, é homem de uma mulher só. Depois aí ele vai querer cuidar de alguma coisa dentro da igreja. E que nós venhamos valorizar isso, né? Valorizar nas nossas lideranças como nós somos primeiro sacerdotes do lar, depois sacerdotes do reino de Deus. Cumpre cabalmente o teu ministério. 6. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha que palavra linda. Combati o bom combate. Eu sei quem me chamou, eu sei que aquele que me chamou não quer que eu me enverede por outras coisas da vida civil, mas ele quer que eu combata o bom combate, para agradar aquele que me alistou. Completo a carreira como um bom corredor que corre seguindo as regras. Para seguir as regras é preciso conhecer as regras. Então, conhecendo a palavra de Deus e guardando a fé, vendo, interpretando as verdades formulares da nossa tradição, da tradição cristã, a tradição boa do cristianismo. Nós sabemos que existe muita loucura por aí dentro da história do cristianismo, aonde, infelizmente, o povo que se diz povo de Deus pegou a verdade de Deus e deturpou ela para oprimir, para matar, para roubar, para destruir. Esse não é o nosso ministério, meus amados. O nosso ministério é paz. O nosso ministério é reconciliação. O nosso ministério é sacrifício, onde eu me entrego para que a vida do outro floresça. Aonde nós, como o Magávia muito bem falou, como homens de Deus, nos entregamos em benefício da nossa família, em benefício do nosso povo, em benefício da nossa mulher. Isso é das nossas mulheres. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso papel. Já agora, a coroa da justiça me está sendo guardada. Quando eu e você guardamos a fé, quando eu e você guardamos a palavra, ensinamos a palavra dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, na nossa família e na sociedade, o Senhor garante para nós a vitória. Ele guarda a coroa, ele é reto e justo juiz. Ele está naquele dia nos esperando para dentro desse tribunal de Cristo, ou sorrir para nós e dizer, venham, meus amados, para o descanso eterno. Aqui, meu amado, é sangue, suor e lágrima, mas lá é coroa da vitória, vitória certa em Cristo Jesus. Ele é reto juiz. Ele está querendo nos acolher naquele dia e dizendo, venham, meus amados, agora que
vocês vão desfrutar do descanso, descanso da minha presença, presença que traz consolo, presença que traz paz. Ele é o nosso Pai. Que nós venhamos ser pais e mães melhores a cada dia, que nós venhamos nos fortalecer na palavra de Deus e dentro dela combatermos, conhecendo a palavra, amando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra na presença de Deus, para que venhamos amar não esta vida, mas amar a vinda do Senhor. É isso que ele termina dizendo no 8. Ele, justo juiz, está guardando a coroa da justiça que ele dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles quantos amam a sua vinda. Mas vale amar a vinda do Senhor e poder desfrutar da sua presença poderosa do que se dobrar a Baal, se dobrar às maldades do mundo, se dobrar às paixões da mocidade, ao desrespeito tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Meus amados, isso não vale a pena. Vale a pena servir o Senhor, buscar a sua palavra e purificação. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Estamos aqui, agradecemos a oportunidade e o convite. Passamos a palavra para a Priscila. Obrigada, Judson. Muito obrigada pela palavra. Então, vamos agora com o Leon, que vai falar sobre homens de Deus, plenos do amor. Agora vai, né? Agora vai. Gente, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a vocês aí o convite da Remas. Quero agradecer a pastora Lisaura, ao pastor Rodrigo, e me perdoe o ângulo aí da imagem, eu estou um pouco perdido na live, devido à minha má administração aqui da internet. Espero que não atrapalhe tanto quanto eu já atrapalhei. Acho que eu consegui aqui agora um ângulo bom e que minha voz também esteja para vocês. Estão me ouvindo? Entrei aqui só para confirmar que nós estamos te vendo e te ouvindo bem. Pode dar sequência. Tranquilo. Então, eu não tenho mais muita coisa a acrescentar. E, primeiro, agradecer esse convite da Renas, da nossa linda, querida pastora Lisaura, pastor Rodrigo, Priscila, MacGyver, Judson, caminhando comigo aí e me aturando há alguns anos já. Pastora Lisaura, então, que eu diga, desde que eu era da ABS. Eu fui convidado porque também participei de uma outra de outro momento, quando escrevi um texto falando sobre homens cheios de amor. E minha fala vai um pouco transversal a algumas coisas que foram ditas, mas eu gostaria de promover uma reflexão a mim e a todos os homens que nos assistem, e a mulheres também, né? É lamentável que nossa caminhada cristã ainda permita perceber, ver e sentir a violência dentro da própria instituição. Em uma outra pesquisa que nós já vimos em algum momento, cerca de 40% das mulheres pesquisadas eram evangélicas e sofriam violência, mesmo sendo evangélicas, dos seus maridos, companheiros, pessoas próximas assim. Então, não basta ter a Bíblia na mão, não basta ser crente cristão, que a coisa muda, não. A gente tem que desconstruir o patriarcalismo, que o pastor Rodrigo falou, a gente tem que desconstruir o machismo, e não adianta não só não ter uma voz grossa, uma mão em riste, mas os nossos pensamentos precisam ser antimachistas. Não basta ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser machista, tem que ser antimachista. Isso segue a mesma linha, porque muitos homens causam a violência na mulher sem gritar, sem bater, mas em dizer o que pode e o que não pode, em não dialogar, em não permitir o espaço. Quantas vezes nós, homens, cortamos as mulheres? Quantas vezes nós, homens, não entendemos as mulheres? Quantas vezes nós, homens, duvidamos das mulheres?
Ontem eu fui comprar um alicate e a jovem que me atendeu disse, não tem. Aí, daqui a pouco, chegou o rapaz que ajuda ela. E a minha tentação foi a primeira. Foi esta. Vou perguntar a ele. E naquele mesmo momento, opa, volta atrás. Se ela disse que não tem, é porque ela conhece o ambiente que ela trabalha e ela sabe que esse material não tem aqui. Por que eu vou perguntar a um homem? Isso está em mim, isso está em você, isso está em todos nós. Né? É aquela típica relação do mecânico com o homem. Chega a mulher dirigindo e o homem do lado. A mulher é dona do carro, mas o mecânico vai e conversa com o homem que está do lado, porque ele acredita que quem entende de carro é o homem, não a mulher. Isso está em nós. Isso não é voz levantada, isso não é soco, não é um tapé. Mas isso é atitude, isso é postura, isso é falta de percepção de que o mundo não precisa de homem para ser mundo. A gente que acha que o homem é tudo na humanidade. O patriarcalismo faz isso, né? Essa ideia de homens à frente de todas as coisas, de homens em todos os lugares, tomando espaço. Aliás, é muito interessante saber que igrejas históricas, como a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Luterana, da qual eu faço parte, também possui mulheres na liderança. E ontem eu recebi li uma matéria da BBC, onde demonstra que a Suécia, um país protestante, fortemente ligado à Igreja Luterana, possui hoje muito mais sacerdotisas do que sacerdotes. As mulheres na Suécia lideram a Igreja protestante, por assim dizer. É o espaço que nós não damos, é o espaço que nós não criamos, que nos diz que somos machistas. Nem sempre é a mão levantada, nem sempre é uma voz impostada. Embora eu venha falar de homens cheios de amor, eu preciso falar desses homens que estão esvaziados de amor primeiro. Porque amar não é simplesmente dar as flores, tirar boas selfies, não é prover o sustento, que é uma outra discussão que a gente pode um dia levantar aqui, esses 3 P's do homem, né? O provedor, o protetor e o procriador, ele não existe mais como um paradigma para esse homem que precisa ser desconstruído. Se queremos construir homens melhores, primeiro precisamos desconstruir esses homens que querem ser protetores, provedores e procriadores apenas. E aí, quando a Priscila me pediu um texto, Homens Cheios de Amor, eu disse, é um tema complicado. Eu não sou esse homem cheio, transbordante, sou um machista em desconstrução, não sou um feminista, sou um pró-feminista. E, claro que, como todos os outros da minha geração, aprendeu que o certo era esse papel que o homem exerce e aquele papel que a mulher não exerce, ou vice-versa. E em tudo isso a gente vê que falta amor, falta o olhar que Jesus teve pela humanidade, pelo homem e pela mulher. É interessante que João 11:35 fala que Jesus chorou. E Jesus chorou por um homem, porque Lázaro estava morto e toda a sua comunidade chorava por um homem, e Jesus também chorou por um homem. Isso é demonstrar que ele também sente e que às vezes nós não queremos seguir Jesus pensando que podemos ser fracos. Mas somos fracos sim, precisamos chorar. Tem dia que a gente vai ter que ouvir a mulher que nos clama por alguma questão, como foi a morte do irmão, lá na passagem de João 11, ou a sua mãe no primeiro milagre. A gente vai ter que ouvir, dar prioridade a elas, porque elas é que vão nos dizer o que elas precisam, não nós vamos dizer aquilo que a gente quer. Eu acredito que homens cheios de amor precisam ser homens, já que estamos cuidando de conversar dentro de uma rede evangélica de ação social, ele precisa olhar para o paradigma que os meninos já falaram aí, que é o de Jesus Cristo. Há quem diga que existe uma masculinidade bíblica. A única masculinidade bíblica que eu vejo e percebo salutar, irrepreensível e necessária é a masculinidade de Jesus Cristo, que chora, que lava pés, que ouve mulheres, que conversa com mulheres, que não tem preconceito, que não interrompe mulheres falando, que não usa do seu poder para subjugar,
nós, na igreja, seja ela protestante, seja ela católica, nós subjugamos as mulheres. Nós menosprezamos as mulheres. Eu ouvi várias vezes pessoas dizerem assim, como é que uma igreja evangélica pode ser guiada por mulheres? Não vê que isso está errado, porque Paulo diz lá, eu não vou entrar nessa discussão porque não é o nosso tema, mas isso é machismo, isso é patriarcalismo, é não entender que Cristo é tudo em todos. E Cristo é o amor que pode mover a mim, pode mover a cada um de nós. E para finalizar esse nosso contato aqui hoje, eu não poderia deixar de falar de um dado alarmante. Para nós que queremos falar de homens baseados na palavra de Deus, que promovem justiça, cheios de amor, nós precisamos estar entendendo, como o próprio professor Buto falou, o que é que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? E o Atlas da Violência, que saiu essa semana pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, demonstra, que eu anotei aqui, que 4.519 mulheres foram mortas em 2018. Destas mulheres, 68% eram negras. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Então, assim, nós precisamos, sim, de homens com o ouvido atento à palavra de Deus, cheios de amor, sim, porque a gente não pode matar a mulher como se mata qualquer coisa na nossa vida. A gente não pode matar mulher, mesmo que seja aos poucos, menosprezando-as, tirando-as do lugar que elas devem ocupar e dizendo a elas que nós somos mais importantes do que elas e usando a palavra de Deus até para dizer que elas estão erradas quando querem os seus direitos. Homens cheios de amor são homens que olham para Jesus, porque Jesus é amor. Porque Jesus é amor que não se envaidece, é amor que não suspeita mal, é amor que não julga conforme a aparência. E por todas as coisas que eu já ouvi sobre masculinidade, uma delas é que nós, como igreja cristã, precisamos nos desconstruir literalmente. A nossa participação nesse mundo não é para uma nova masculinidade sem antes jogarmos aquela velha masculinidade fora. Parafraseando o próprio Jesus Cristo, que disse, eu não posso colocar um vinho novo em um odre velho, porque se eu colocar o vinho novo em um odre velho, o odre vai se arrebentar e o vinho será perdido. Então, vinho novo em um odre novo. O homem novo precisa ser um homem de uma mentalidade nova. O homem novo precisa ser um homem de um espírito novo, de um coração novo, de atitudes novas, que não ajuda as mulheres, mas que participa com as mulheres da casa, que não ouve uma piada contra mulheres misógina, sexista e acha engraçado, que não compartilha de pensamentos de que foi estuprada porque andava à noite no meio de homens, porque a saia curta. Isso ela deve ter tido algum caso com ele e agora está aí reclamando. Nós não podemos perpetrar essa ideia, nós não podemos conduzir nosso pensamento para um mundo que mata tantas mulheres assim. Nós precisamos mudar. Vinho novo, odre novo. Homens novos, com mentalidades novas, e as escrituras nos ensinam. Quer olhar para um modelo, um exemplo de amor, de masculinidade, está lá em Jesus. Jesus chorou. E, terminando a minha fala, como eu escrevi no texto, eu recomendo que a gente tenha muito mais a ouvir das mulheres sobre elas do que o que nós achamos que podemos dizer delas. Vamos ouvir nossas canções, vamos ouvir o que os poetas falam dela. Eu até citei Antônio Carlos de Jocafe, mas existem outros. Porque assim a gente vai aprendendo como é que na vida cotidiana a gente vai poder tratá-las. Eu sou namorado, eu sou filho, sobrinho, sou irmão, e
Eu preciso repensar a masculinidade, porque o que eu falo, o que eu brinco, o que eu digo, às vezes ofende, machuca, e eu não estou percebendo isso. Eu não tenho muitos instrumentos teológicos para trazer para vocês. Mas como homem machista, em desconstrução, que percebeu que a sua caminhada ela está arraigada em coisas que não estão diante de Deus, eu preciso pensar e repensar minha masculinidade. Hoje eu estou falando aqui do meu horário de jantar da Casa de Acolhimento à Mulher Soteropolitana, da Prefeitura de Salvador. Eu sou guarda civil municipal, estou aqui desuniformizado por isso, e consigo perceber que nós ainda não estamos devidamente prontos para enfrentar a violência. E o pior, para que ela não exista mais. Então, a gente precisa olhar para nossos filhos, nossos adolescentes, nossos mais novos, porque talvez a minha geração não alcance esse espaço de reflexão, mas os próximos podem alcançar, e eu acredito na rapaziada. Eu boto fé nessa juventude, como diria Gonzaguinha. Um beijo a todos vocês, me perdoem aí o ângulo, me perdoem as vozes, me perdoem as falas, é o que eu posso contribuir. Valeu, boa noite. Não tem nada que perdoar, Leon, foi maravilhoso, muito obrigada. Gente, vou fazer aqui rapidamente algumas considerações, algumas ponderações, certo? E se algum de vocês quiser comentar mais alguma coisa, mas ressaltar algumas coisas que foram ditas que me chamaram a atenção aí. Quando Magalhães fala, né, que o homem tem que ser pacificador, né? Ele estabelece a paz, ele promove a paz, ele não apenas não agride, né? Pastor Rodrigo ressaltou que o nosso Senhor redimiu, tá um ecozinho aí, tá? Pronto. Nosso Senhor as redimiu socialmente, eliminou a posição de inferioridade em relação aos homens, né? Isso é algo que as igrejas cristãs têm que observar isso com muita atenção, esse ponto, né? O irmão Judson falou sobre o guardião, o homem como guardião da palavra, ele tem um padrão alto a seguir, né? Que o padrão é Cristo, né? E foi falado em outros falaram sobre o padrão que se deve seguir é Cristo. O único padrão bíblico que a gente deve seguir é Cristo, né? E tem que ter equilíbrio e moderação. O evangelista, ele primeiro cuida do seu lar para depois querer cuidar das coisas da igreja. E assim, não só o evangelista, mas todos aqueles que se dizem que são seguidores de Cristo, né? Leon nos ressaltou, né, sobre os pensamentos, o pensamento tem que ser antimachista, né? Não é só não fazer a violência contra a mulher, mas ser anti a violência, né? Ir contra a violência, né? Muitas vezes a violência não é física, mas é verbal também, né? É o espaço que não damos na igreja, né, que mostra como somos uma sociedade machista, como temos ainda igrejas tão machistas, né? Isso no nosso país, né? A única masculinidade bíblica que devemos seguir é a de Jesus. E eu diria, o único exemplo ali que a gente pode realmente seguir sem medo é o de Cristo. E é alto padrão, né? Vamos chamar agora a pastora Nisaula para fazer algumas considerações também, que é pastora também da IPI, lá na Aruana, Aracaju, Aruana e Sergipe. Boa noite a todos e todas. Antes quero cumprimentar a mesa pelo excelente trabalho. Acho que todos que estão na live sentiram uma alegria, né, de receber palavras de vida. A gente só fica onde tem palavras de vida. E foi uma sensação gostosa, né, de ouvir homens de Deus falando de Deus, na presença de Deus, e em algo que toca o coração de Deus, que é no cuidado com as suas filhas. Se tem alguém que está preocupado com a situação da mulher no mundo, esse alguém é o Senhor, o Pai. E é por isso que quando o Filho veio a nós, não deixou de acolher as mulheres. Então, hoje, meu coração está grato por essa mesa, né? Na condução de uma mulher, né? Tendo sido conduzida pela nossa irmã Priscila,
Quero dizer àqueles que nos ouvem que o nosso coordenador regional, que é o reverendo Jorge, não pôde estar conosco, mas ele estará numa próxima oportunidade. Devido ao avançado da hora, eu queria deixar aqui de público um segundo momento para a gente trabalhar as temáticas, porque nós já estamos com 1h e 11 minutos de live. E acredito que vale a pena a gente voltar com a síntese que Priscila já, como sempre, é uma secretária perfeita, já fez a síntese, é professora também, né? Fez a síntese de tudo, e a gente voltar no segundo encontro, oportunizar essa mesa, né? Agora, trabalhando especificamente em cima da fala de cada um de vocês. Eu queria deixar só algumas coisas, assim, para a gente pensar, você que está aí na live, você que vai ver depois, que vai replicar esse conteúdo, ele vai ser replicado lá no YouTube da Renas, por motivos técnicos não pode ser, ele está nesse perfil, mas nós vamos baixar e colocar no perfil da Renas. Eu queria deixar algumas coisas para a gente pensar sobre. Eu sou pastora eu estou pastora, pastor é o Senhor, né? Só o Senhor Jesus Cristo é o pastor, o resto tudo é trabalhador. É porque a gente pensa que tem ministério A, ministério B, não, todos os ministérios são iguais. Só tem um que é diferente. É o do Supremo, do Sumo Sacerdote. O resto é tudo igual. Agora, nos quase 18 anos, em dezembro, eu tenho de ministério dentro da EPI do Brasil, mas já trabalho com a ABU, trabalhava, né, com a ABU desde o final da década de meados da década de 90, 1995, eu entrei no movimento, é velha mesmo, mas eu estou tranquila, eu estou de boa, está favorável. Desde 1995, eu vi muita coisa nesses anos todos de caminhada missionária. Mas, especificamente, nos últimos 18 anos, eu convivo com mulheres que apanham. Antes, eu só conhecia aquelas que eram agredidas psicologicamente, conheci pessoas agredidas sexualmente, mas eu não conhecia, até então, pessoas que relatavam, ou outras onde entrei em lares, onde as vítimas tinham acabado, né, de sofrer aquela agressão, aquele ataque físico. Já levei, sim, junto com o pastor Rodrigo, pessoas na Delegacia da Mulher. Né, já tivemos essa experiência dolorosa de uma mulher apavorada, que era ameaçada com arma branca. Nós já vivemos muitas coisas para entender a importância de um debate como esse. E, sem sombra de dúvida, é o testemunho de homens que fazem diferente, que vai transformar os homens que estão na sociedade. Quando os homens não conseguem testemunhar que eles são capazes, não gostei tanto dessa fala do nosso querido Leão, quando ele diz, não é para ajudar, não estou lhe dando uma ajuda, eu estou junto com você nessa caminhada, né? Aí faz toda a diferença, porque quando o indivíduo pensa que ele é grandes coisas porque lavou os pratos, eu sou um homem muito bom, eu lavo os pratos. Olha que coisa fantástica. Eu fico imaginando o Senhor vindo isso do céu. Chega, dói. É porque está junto, porque a casa não é só de um, a casa é de todos. Botar o pão na mesa também é de todos, fazer tudo junto para que a casa comum dê certo. É comum que a mulher que apanha, às vezes apanha até porque um filho começou a usar droga, o marido bate ainda dizendo, a culpa é sua, seu filho. Porque todo filho que não deu certo aos olhos do pai é filho da mãe. É a mãe solitária que encabeça. Então, tem discussões que precisam partir para a prática, e Leon trouxe a parte prática, né? Que é fundamental. Porque nem toda mulher que apanha tem capital intelectual e conhecimento bíblico para entender as palavras que a gente costuma falar dentro das igrejas. As vítimas nem sempre têm essas ferramentas, mas elas sabem que são acolhidas, como bem disse o pastor Rodrigo,
quando Jesus diz bem assim, eu não vou deixar de ensinar a Bíblia, a palavra para elas, não. E ensina a lei. Uma transgressão. O ato de Jesus é transgressor. Quando ele ensina a lei, é que não tinha direito nem de entrar no santuário. Quando ele para com a samaritana do poço, que além de samaritana, de ter a nacionalidade, de ser samaritana, é mulher. Pior do que isso, não tinha. Criticado pelos discípulos. É a mulher que ganha uma cidade para o Senhor, está na Bíblia. Na Bíblia de todos e de todas. Esse acolhimento, esse cuidado, esses valores, eles não podem ser guardados. Quem enterra um talento mata de fome os que precisam. Queridos, todos vocês, de maneira consoladora, pacificadora, amorosa, nos desafiam a ser guardiões de um novo tempo. Não daqueles que enterram o tesouro, mas que facilitam, que socializam o tesouro que recebemos. Muito orgulho de todos vocês nessa noite. E eu, sem sombra de dúvida, junto com Priscila aqui, louvo a Deus por suas vidas. Temos muitas perguntas, sim. Perguntas que vão para todos, né? Perguntas de tratativas práticas, de coisas práticas, de tratativas para poder implementar ações. De uma igreja que é de todos, para todos, democraticamente tomada pelo Espírito Santo para viver a liberdade. Uma igreja que garante vida, liberdade e segurança pessoal. Artigo 3 dos direitos humanos. É possível que a gente tenha um outro encontro, dado adiantado da hora. Então, para você que está aí, que bom, todos disseram sim, todos. Mas como é que tá congelado? Voltou? Então, nós vamos sim, porque paz é um tema central, porque amor é um tema central, porque o consolo é um tema central, para que os tesouros guardados na palavra cheguem a todos e todas. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos faça boca dele nesse tempo, que sejamos tocados com brasas vivas no altar. E eu também, Leon, acredita na rapaziada. A nossa geração, a de você, Leon, que você é novo, meu filho, você é menina ainda, mas a geração que eu represento está muito cristalizada. Mas a geração que vem aí, ela tem condição de avançar. Que vocês sejam formadores de opinião. Homens de uma prática tão bonita que outros homens olhem e digam, eles parecem com Jesus, vou caminhar com eles. Que vocês tenham o cheiro de Cristo. Que sejam tão parecidos com Ele, que ninguém duvide que vocês são dele. Essa é a bênção que eu espero que todos vocês tenham. Em nome da Reina Sergipe, né, representando hoje aqui, eu, Priscila, representando o reverendo Jorge, nós agradecemos a participação de vocês, trazendo luz para tantas mulheres que não têm mais estima, que não têm acesso ao seu salário, porque os maridos retêm, ou que não podem trabalhar para que sejam reféns. Tantas mulheres que são humilhadas, e quando querem aprender a dirigir, o marido diz, você é doida, não pode. Mulheres que não tiveram direito de ter a chance de aprender a dirigir, porque o marido diz, não, mulher não precisa dirigir, eu levo você onde você quiser. Mulheres que choram de noite, com maridos que dizem que elas são feias, que elas são desagradáveis. Mulheres que são agredidas e que a estima estão rebaixada e que estão se matando.
porque não acreditam mais que ninguém as ama, mas Deus ama. E homens como vocês hão de dizer, Deus ama. E os nossos braços estão abertos para acolher todas as nossas amigas, irmãs, todas aquelas que sofrem, dizer, nós somos bem amadas do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém. Então, eu gostaria de pedir ao pastor Rodrigo que fizesse uma oração por esses homens das nossas igrejas, principalmente, né? Pelos pastores, diáconos e os irmãos, para que Deus toque no coração e que a palavra dele realmente seja, que ele seja o exemplo a ser seguido nas nossas igrejas. E com a oração, aí eu já, antes de passar para a oração, eu já agradeço a participação de todos, de todas, de Leon, do pastor Rodrigo, da palavra de Judson, de Magali, da pastora Ana, e dizer, só lembrando, o nosso e-mail, renassergipe@yahoo.com, ou pelo Instagram, renassergipe, ou pelo Facebook. Se a sua igreja tem alguma ação social, se você tem uma instituição, você sozinho faz e quer ajuda, quer estar junto da gente, entre em contato, certo? Pastor Rodrigo. Oremos, então. Deus de toda graça, nós lhe agradecemos por essa oportunidade de, como comunidade de fé, como promotores da paz, como fiéis testemunhas de Jesus, como intérpretes da revelação, como aqueles que têm o dever de ser a encarnação do amor aqui na terra. Nós te agradecemos porque na condição de homens que foram resgatados por Jesus e foram santificados por Jesus, nós te agradecemos porque na oportunidade em que muita gente está refletindo sobre violência doméstica, sobre conflitos intrafamiliares, nós te agradecemos porque a nós, pecadores, o Senhor deu um privilégio santo de ouvir a tua voz e de perceber quais são os seus propósitos para o nosso tempo. Ajuda-nos, Deus, a não sermos como os saduceus, que eram muito bons em saber quando ia chover e quando não ia chover, mas não conseguia ler a sociedade em que estavam inseridos. Ajuda-nos a sermos bons leitores do nosso tempo e ajuda-nos a sermos melhores ainda na oitiva do Santo Espírito, que possamos ouvir o testemunho interno do Espírito e que possamos ter uma leitura muito sadia do Evangelho de Jesus para abençoar as mulheres e para nos abençoar, para que sejamos homens menos tóxicos, menos proliferadores de conceitos e preconceitos que prejudicam as nossas irmãs de fé. Assim oramos, ministrando a sua bênção sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todos.